R$ 1 milhão. Dinheiro suficiente para mudar uma vida inteira. Ou uma noite com uma das mulheres mais poderosas e desejadas de São Paulo. Essa foi a escolha que Cristina Matos colocou na frente de Marcos, um pai solteiro quebrado que mal conseguia pagar o aluguel. A resposta dele? Deixou ela sem palavras. Mas não foi a resposta em si que mudou tudo. Foi o que o filho dele, de apenas 8 anos, sussurrou logo depois. Antes de começarmos, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Adoro saber até onde nossas histórias chegam. O despertador tocou às 5 da manhã, quebrando o silêncio do pequeno apartamento em Vila Mariana. Marcos Cardoso abriu os olhos ainda pesados de sono e desligou o alarme antes que acordasse Miguel. Seus músculos protestaram quando ele se levantou da cama, lembrando-o das 8 horas que havia passado em pé na noite anterior, fazendo ronda no shopping. No banheiro minúsculo, Marcos olhou para o próprio reflexo no espelho manchado. 35 anos, mas as olheiras profundas e os fios grisalhos nas têmporas faziam-no parecer mais velho. Ele passou água fria no rosto, tentando espantar o cansaço que nunca ia completamente embora. A cozinha estava organizada, mas desgastada pelo tempo. Marcos preparou o café em silêncio, seus movimentos automáticos depois de 3 anos repetindo a mesma rotina. 3 anos desde que Júlia partiu. 3 anos criando Miguel sozinho. 3 anos lutando para manter a cabeça acima da água. Enquanto o café passava, Marcos abriu a geladeira. 2 ovos, meio pacote de presunto vencendo. Uma caixa de leite pela metade. Precisava fazer compras, mas o dinheiro do último trabalho como entregador ainda não tinha caído na conta. Ele suspirou e começou a preparar o lanche de Miguel para a escola. O quarto do menino era pequeno, mas cheio de vida. Pôsteres de super-heróis cobriam as paredes descascadas e brinquedos organizados em caixas de papelão ocupavam um canto. Miguel dormia abraçado a um ursinho de pelúcia gasto, o mesmo que Júlia havia dado a ele no último aniversário que passaram juntos. Marcos sentou-se na beirada da cama e tocou gentilmente o ombro do filho. Miguel, campeão. Hora de acordar para a escola. O menino se mexeu, abrindo os olhos castanhos herdados da mãe. Bom dia, pai. Ele murmurou, esfregando o rosto. Já é hora? Já sim. Vamos lá. Temos que sair em 40 minutos. Enquanto Miguel se arrumava, Marcos preparou um café com leite simples e 2 fatias de pão com margarina. Não era o café da manhã que ele gostaria de oferecer ao filho, mas era o que tinha. Miguel comeu sem reclamar, tagarelando sobre a prova de matemática que teria naquele dia. Pai, você vai conseguir me buscar hoje ou vou ficar com a dona Alzira de novo? Marcos sentiu o aperto familiar no peito. Dona Alzira, a vizinha idosa do apartamento ao lado, havia se tornado uma espécie de avó improvisada para Miguel. Ela cuidava do menino nas tardes em que Marcos precisava trabalhar, e ele sabia que já devia favores demais a ela. Vou tentar chegar a tempo, filho, mas se eu atrasar, você já sabe o combinado, né? Miguel assentiu, terminando seu café. Eu sei. Vou direto para a casa da dona Alzira e espero você lá. O trajeto até a escola era curto, apenas 6 quarteirões a pé. Marcos segurava a mão de Miguel enquanto caminhavam pelas calçadas ainda vazias de Vila Mariana. O sol começava a atingir o céu de laranja, prometendo mais um dia quente em São Paulo. Na porta da escola, Miguel se virou para abraçar o pai. Marcos o envolveu nos braços, respirando o cheiro de shampoo barato nos cabelos do filho. Esses momentos eram o que mantinha ele de pé, o que fazia tudo valer a pena. Estuda direitinho, tá bom? E não esquece de beber água. Tá bom, pai? Te amo. Também te amo, campeão. Até mais tarde. Marcos ficou parado no portão, observando Miguel desaparecer no corredor da escola. Só então ele olhou para o relógio. 5h40. Tinha 20 minutos para chegar ao primeiro ponto de entrega do dia. O Chevrolet Corsa 2008 estava estacionado na rua, amassado e com a pintura desbotada. Marcos havia comprado o carro de terceira mão 2 anos atrás, e desde então ele vivia quebrando. Na semana passada,
tinha sido a bomba de combustível. Antes disso, os freios. Mas era seu meio de vida, então ele continuava remendando, consertando, mantendo aquela lata velha funcionando na base da gambiarra e da oração. O aplicativo de entregas apitou assim que ele ligou o celular. Primeira corrida do dia. Retirar documentos em Pinheiros e entregar na Faria Lima. Marcos aceitou e ligou o carro, que tossiu 2 vezes antes de pegar. Vamos lá, amigo, ele murmurou para o veículo. Mais um dia. A gente consegue. As horas seguintes foram um borrão de trânsito, corridas, entregas e clientes apressados. Marcos subia e descia prédios comerciais, carregava caixas, documentos, compras de supermercado. Seu telefone não parava de apitar com novas solicitações. Ele aceitava todas, calculando mentalmente quanto precisava faturar para cobrir o aluguel atrasado. Meio-dia chegou rápido demais. Marcos parou em um trailer de pastel na Avenida Paulista e comprou o mais barato do cardápio. Comeu em pé mesmo, encostado no carro, enquanto checava o saldo do aplicativo. R$ 140 até agora. Não era suficiente. Nunca era suficiente. O telefone tocou. Número desconhecido. Marcos atendeu enquanto terminava o último pedaço de pastel. Alô? Senhor Marcos Cardoso? A voz feminina do outro lado era formal, profissional. Sou eu, sim. Aqui é da Secretaria da Escola Estrela do Amanhã. Estou ligando para lembrá-lo de que a mensalidade de outubro ainda não foi paga, e novembro vence na próxima semana. Precisamos regularizar a situação do Miguel. Marcos fechou os olhos, apoiando-se no carro. Eu sei. Pode me dar mais uma semana? Estou correndo atrás do dinheiro. Houve uma pausa do outro lado. Senhor Marcos, já estamos na 2ª semana de novembro. A diretora está preocupada. Se não houver pagamento até sexta-feira, vamos precisar conversar sobre a permanência do Miguel na instituição. Por favor. Marcos ouviu o próprio desespero vazando na voz. Só mais uma semana. Eu prometo que vou acertar. Vou anotar, mas é a última extensão que podemos dar. Tenha uma boa tarde. A ligação encerrou. Marcos ficou ali parado, segurando o telefone, sentindo o peso do mundo nos ombros. R$ 1.200 de mensalidade. Mais 800 de aluguel atrasado. Mais as contas de luz e água que venciam no fim do mês. Como ele ia conseguir juntar tudo isso em uma semana? O celular apitou novamente. Nova corrida disponível. Marcos respirou fundo, guardou o telefone e entrou no carro. Não tinha tempo para desespero. Tinha que trabalhar. O resto da tarde passou voando entre entregas. Quando o relógio marcou 5h30, Marcos desligou o aplicativo e seguiu direto para o shopping em Moema, onde fazia o turno noturno como segurança. Deu tempo de passar rapidamente em casa, tomar um banho rápido e pegar Miguel na casa de Dona Alzira. Como foi a prova, campeão? Acho que fui bem. A professora disse que eu sou bom em matemática. Claro que é. Puxou a inteligência do pai. Marcos sorriu, mesmo com o cansaço pesando em cada músculo. E o que você quer jantar hoje? Pode ser miojo? Marcos hesitou. Já era a 3ª vez na semana. Que tal a gente faz um arroz com ovo? Fica mais gostoso. Tá bom? Miguel não parecia se importar. Ele estava acostumado com refeições simples. No apartamento, Marcos preparou o jantar enquanto Miguel fazia a lição de casa na mesinha da sala. A televisão velha estava ligada em um desenho animado, o volume baixo. Era uma cena comum, doméstica, e por um momento Marcos conseguiu se sentir em paz. Pai, Miguel chamou enquanto comiam. Você acha que a mamãe está orgulhosa de nós lá no céu? Marcos engoliu o nó na garganta. Tenho certeza que sim, filho. Ela está muito orgulhosa de você. Do homem que você está se tornando. Eu oro por ela todo dia antes de dormir. Eu sei. E ela ouve cada oração. Marcos estendeu a mão sobre a mesa e segurou a de Miguel. A gente vai ficar bem, tá? Não importa o que aconteça. A gente sempre vai ter um ao outro. Miguel assentiu, sorrindo. Eu sei, pai. Depois do jantar, Marcos vestiu o uniforme de segurança, o tecido azul marinho já desbotado de tanto uso.
Miguel pegou sua mochila com os livros e o tablet velho que usava para jogar enquanto esperava o pai terminar o turno. Vamos lá, campeão. Mais uma noite. O shopping Moema Plaza brilhava com suas luzes artificiais quando eles chegaram. Marcos cumprimentou o supervisor, bateu o ponto e começou sua ronda. Miguel se instalou na sala de descanso dos funcionários, um espaço pequeno com sofás velhos e uma máquina de café quebrada. As primeiras horas do turno foram tranquilas. Marcos circulava pelos corredores, checava as saídas de emergência, anotava ocorrências no relatório. Suas pernas doíam depois do dia inteiro dirigindo, mas ele empurrava o cansaço para longe. Por volta das 11 da noite, Marcos estava fazendo ronda no estacionamento do subsolo quando notou uma mulher parada ao lado de um Mercedes-Benz prateado. Mesmo de longe, ela se destacava. Terno sob medida, salto alto, postura ereta. O tipo de pessoa que definitivamente não pertencia àquele estacionamento vazio a essa hora. Ele se aproximou, a mão no rádio. Boa noite. Está tudo bem? A mulher se virou e Marcos viu seu rosto pela primeira vez. Ela era bonita de um jeito intimidador, com traços marcados e olhos escuros que pareciam avaliar tudo em um segundo. Mas naquele momento, havia frustração em sua expressão. Meu carro não liga, ela disse, sua voz controlada, mas claramente irritada. E meu motorista já foi embora. Você sabe algo sobre carros? Marcos aproximou-se com cautela. Sei um pouco. Posso dar uma olhada? Ela hesitou por um segundo, como se não estivesse acostumada a aceitar a ajuda de estranhos. Então, assentiu e destravou o carro. Marcos abriu o capô e pediu que ela tentasse ligar novamente. O motor fez um ruído fraco, quase imperceptível. Ele reconheceu o problema imediatamente. É a bateria. Deve estar descarregada. E agora? Tenho uns cabos no meu carro. Posso dar uma carga. Vai funcionar. Ele foi até o Corsa e voltou com os cabos de chupeta. Em 5 minutos, o Mercedes estava funcionando novamente. Seu motor ronronando suavemente. A mulher ficou em pé do lado de fora, observando-o trabalhar em silêncio. Pronto. Já pode ir, Marcos disse, desconectando os cabos. Ela abriu a bolsa de grife. Quanto eu te devo? Nada. Faz parte do trabalho. Ela tirou algumas notas de R$100 da carteira. Insisto. Marcos deu um passo para trás, levantando as mãos. Sério, não precisa. Fico feliz em ajudar. A mulher o encarou por um longo momento, como se ele fosse uma equação que ela não conseguia resolver. Então guardou o dinheiro lentamente. Como é seu nome? Marcos. Marcos Cardoso. Cristina Matos. Ela estendeu a mão e ele a apertou brevemente. Sua mão era suave, sem calos, tão diferente das dele. Obrigada, Marcos. Não vou esquecer disso. Ela entrou no carro e saiu do estacionamento, deixando Marcos sozinho sob as luzes fluorescentes. Ele não pensou muito no encontro depois disso. Era apenas mais uma noite de trabalho. Mas 3 dias depois, seu supervisor o chamou no início do turno. Marcos, tem uma mulher na recepção pedindo para falar com você. Diz que é assunto pessoal. Marcos franziu a testa. Assunto pessoal? Quem seria? Subiu até a recepção, Miguel ao seu lado, e parou no meio do caminho quando viu quem esperava. Cristina Matos estava ali, perfeitamente arrumada em outro terno impecável, desta vez cinza chumbo. Ela segurava uma pasta de couro e tinha aquela mesma expressão calculista que ele havia visto no estacionamento. Senhor Cardoso, ela disse, sorrindo de um jeito que não chegava aos olhos. Obrigada por atender. Tenho uma proposta de trabalho que gostaria de discutir com você. Podemos conversar em particular? Marcos olhou para Miguel, que observava tudo com curiosidade. Um trabalho? Que tipo de trabalho? É melhor conversarmos no meu escritório. Pode ir amanhã? Digamos, 10 horas da manhã? Ela tirou um cartão de visita da bolsa e estendeu a ele. Cristina Matos, CEO, Matos Investimentos. O endereço estava gravado em letras douradas. É na Faria Lima. Marcos pegou o cartão,
sentindo-se confuso. Eu trabalho de manhã. É sobre uma oportunidade que pode mudar sua vida. Vale a pena. Ela olhou para Miguel e seu rosto suavizou apenas uma fração. É seu filho? É. Miguel, cumprimente a senhora. Oi? Miguel disse timidamente, apertando a mão de Cristina. Olá, Miguel. Cristina manteve o aperto de mão breve. Até amanhã, então, senhor Cardoso. Antes que Marcos pudesse responder direito, ela já estava saindo, o som dos saltos ecoando pelo corredor. Miguel puxou a manga do uniforme do pai. Quem é ela, pai? Não sei, filho. Marcos olhou para o cartão de visita, um mau pressentimento crescendo em seu estômago. Mas acho que vou descobrir amanhã. Naquela noite, depois de deixar Miguel com Dona Alzira, Marcos digitou Matos Investimentos no Google. As imagens que apareceram mostravam um prédio de vidro imponente, Cristina em eventos corporativos, manchetes sobre aquisições milionárias. Ela estava em outro mundo, completamente diferente do dele. Por que alguém assim iria querer falar com ele? Que tipo de trabalho uma CEO poderia oferecer a um entregador que trabalhava como segurança à noite? Marcos não dormiu bem naquela noite. Algo dentro dele, aquele instinto que havia sido afiado por anos de dificuldades, dizia que algo não estava certo. Mas a menção de mudar sua vida ecoava em sua mente. Com as dívidas se acumulando e a escola de Miguel ameaçando expulsá-lo, ele precisava de um milagre. Na manhã seguinte, Marcos pediu a Dona Alzira que ficasse com Miguel por algumas horas. Vestiu a melhor roupa que tinha, uma calça social já desbotada e uma camisa de manga comprida, e pegou 2 ônibus até a Faria Lima. O prédio da Matos Investimentos era ainda mais imponente pessoalmente. Vidro e aço subindo 20 andares, porteiros de terno, um lobby de mármore com obras de arte modernas nas paredes. Marcos se sentiu completamente fora de lugar. Estou aqui para ver a doutora Cristina Matos, ele disse à recepcionista, mostrando o cartão. Ela me pediu para vir. A recepcionista, uma jovem impecavelmente maquiada, checou o computador e assentiu. 20º andar. O elevador é por ali. O escritório de Cristina ocupava metade do último andar. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. A decoração era minimalista e cara. Móveis de design, quadros abstratos, uma mesa de vidro gigantesca. Cristina estava de pé junto à janela, observando a cidade. Quando Marcos entrou, ela se virou e sorriu. Senhor Cardoso, obrigada por vir. Por favor, sente-se. Marcos sentou na cadeira de couro que ela indicou, sentindo-se pequeno naquele espaço imenso. Cristina não se sentou imediatamente. Em vez disso, começou a caminhar ao redor da sala, como um predador avaliando uma presa. Fiz uma pesquisa sobre você, Marcos. Espero que não se importe. Ela parou atrás da própria cadeira, as mãos apoiadas no encosto. Viúvo. Pai solteiro de uma criança de 8 anos. Trabalha como entregador durante o dia e segurança à noite. Atrasado no aluguel e nas mensalidades escolares do seu filho. Ela fez uma pausa. Correto? Marcos sentiu o sangue gelar. Como ela... Por que a senhora está investigando minha vida? Por que eu faço isso antes de qualquer negociação importante? E você, Marcos Cardoso, me interessou. Ela finalmente se sentou, cruzou as pernas e o encarou diretamente. Vou ser direta. Preciso de um acompanhante para eventos corporativos pelos próximos 6 meses. Jantares, festas, leilões beneficentes. Alguém que pareça autêntico ao meu lado, que não esteja interessado apenas no meu dinheiro ou no meu status. Ela fez uma pausa. Você seria perfeito. Marcos piscou, confuso. A senhora quer me contratar para fingir ser seu namorado? Precisamente. E em troca, eu pago todas as suas dívidas atuais e te dou R$1 milhão no final dos 6 meses. Ela disse o número como se estivesse oferecendo um cafezinho. 1 milhão, Marcos, livre de impostos. Suficiente para mudar completamente sua vida e a vida do seu filho. A sala girou. R$1 milhão.
Marcos mal conseguia imaginar tanto dinheiro. Isso pagaria tudo: o aluguel atrasado, a escola de Miguel, um carro novo, uma casa decente. Miguel poderia ir para uma universidade particular no futuro. Eles teriam segurança, mas algo estava errado. Tinha que estar. Por que eu? Marcos conseguiu perguntar. A senhora pode ter qualquer pessoa. Por que um segurança? Cristina se levantou e começou a se aproximar, seus saltos fazendo eco no piso de madeira. Porque você é real. Porque você me ajudou naquele estacionamento sem querer nada em troca. Porque você tem valores, integridade, algo que não se compra facilmente no meu mundo. Ela parou na frente dele, se apoiando na mesa, perto demais. E porque eu sempre consigo o que quero. Marcos se levantou, precisando da distância. Eu não posso fazer isso. É errado. Enganar as pessoas, fingir sentimentos que não existem. Cristina inclinou a cabeça, estudando-o. Então vamos fazer diferente. Ela deu a volta na mesa, abrindo uma gaveta. Tirou um talão de cheques e começou a escrever. Se 6 meses é tempo demais, podemos resolver tudo em uma noite. Ela rasgou o cheque e estendeu para ele. R$1 milhão ainda. Mesma quantia, mas você só precisa me dar uma noite. Uma única noite. Marcos olhou para o cheque, depois para ela, entendendo finalmente o que estava sendo oferecido. Seu estômago revirou. A senhora está me pedindo para fazer uma escolha. Cristina se aproximou novamente, sua voz baixa, quase sedutora. 6 meses fingindo ser meu namorado e ganhando 1 milhão. Ou uma noite comigo. Só nós dois, sem fingimentos. E o mesmo dinheiro. Você escolhe. Ambos resolvem seus problemas. Ambos dão ao seu filho o futuro que ele merece. Ela estava tão perto agora que Marcos podia sentir seu perfume caro. Seus olhos escuros o estudavam, confiantes, esperando que ele aceitasse como todos os outros homens provavelmente aceitavam. Marcos sentiu náusea subindo pela garganta. Pegou o cheque das mãos dela, olhou para os zeros escritos ali e então rasgou ao meio. A senhora não tem ideia do que está oferecendo. A voz dele saiu rouca, carregada de emoção. Nem do que está pedindo. Eu não estou à venda, doutora Matos. Minha dignidade não está à venda. E meu filho não merece um pai que esteja. Ele se virou para sair, as mãos tremendo. Pense bem, Cristina disse atrás dele, pela primeira vez parecendo menos confiante. É muito dinheiro. Dinheiro que você precisa desesperadamente. Marcos parou na porta. Sim, eu preciso. Mas há coisas que o dinheiro não pode comprar. E há preços que eu não vou pagar, não importa o quanto eu esteja desesperado. Ele abriu a porta e saiu. Na recepção, Miguel estava sentado em um sofá, brincando com um carrinho que Dona Alzira havia emprestado. Quando viu o pai, seus olhos se iluminaram. Já acabou, pai? Já, filho. Vamos embora. Marcos pegou a mão de Miguel e seguiu para o elevador. Mas quando apertou o botão, viu que suas mãos estavam tremendo. Seus olhos ardiam com lágrimas que ele não ia deixar cair. Não ali, não na frente do filho. Pai? A voz de Miguel era preocupada. Pai, por que você está chorando? A moça bonita te machucou? A pergunta inocente ecoou pelo corredor silencioso. Vários passos atrás deles, Cristina Matos havia saído do escritório e parado no corredor. Ela ouviu tudo. E pela primeira vez em anos, algo dentro de Cristina Matos rachou. Não, campeão, Marcos disse, enxugando rapidamente os olhos. Não me machucou. Eu só estou cansado. As portas do elevador se abriram. Pai e filho entraram. E enquanto as portas se fechavam, Marcos viu o reflexo de Cristina no vidro. Parada sozinha no corredor, sua máscara de confiança finalmente quebrada. Ela ficou ali por longos minutos depois que eles partiram, encarando o elevador vazio. As palavras do menino, "A moça bonita te machucou?", ecoavam em sua mente. Sim, ela pensou, voltando lentamente para seu escritório vazio. Eu machuquei.
E pela primeira vez desde que construiu seu império, Cristina Matos se perguntou quem realmente estava pagando o preço mais alto. Os dias seguintes se arrastaram para Marcos como uma corrente pesada. Ele tentava não pensar no cheque rasgado, nos zeros que poderiam ter mudado tudo. Mas cada vez que olhava para as contas espalhadas pela mesa da cozinha, cada vez que via Miguel comer miojo pela 4ª vez na semana, a escolha que havia feito doía um pouco mais. Na quinta-feira de manhã, uma semana após o encontro no escritório, Marcos recebeu outra ligação da escola. Senhor Cardoso, aqui é a diretora Ana Paula. Precisamos conversar pessoalmente sobre a situação do Miguel. O coração de Marcos afundou. Pode ser hoje às 3? Pode. Te espero no meu escritório. Marcos faltou ao turno da tarde como entregador, perdendo dinheiro que não podia perder, e foi até a escola. A diretora Ana Paula era uma mulher de meia idade com olhos gentis, mas sua expressão era séria quando Marcos entrou na sala. Sente-se, por favor. Ela apontou para a cadeira à frente de sua mesa. Marcos, você sabe que temos muito carinho pelo Miguel. Ele é um menino doce, inteligente, educado. Mas a situação financeira está insustentável. Eu sei. Estou tentando... Ela levantou a mão, interrompendo-o gentilmente. 3 meses de atraso. A escola tem custos operacionais, professores para pagar. Não podemos continuar assim. Ela suspirou. Vou ser direta. Se o pagamento não for regularizado até o fim do mês, vou precisar pedir que você procure outra instituição para o Miguel. Marcos sentiu o mundo desabar. Por favor, ele é feliz aqui. Os amigos dele estão aqui. Eu vou conseguir o dinheiro, eu juro. Como, Marcos? A diretora perguntou. Não com crueldade, mas com realismo. Você trabalha 2 empregos e ainda não consegue. Não estou julgando. Sei que você é um pai dedicado, mas preciso ser responsável com a escola também. Marcos saiu daquela reunião sentindo-se derrotado. No caminho de volta para casa, passou em frente a uma clínica odontológica e lembrou da consulta que Miguel tinha na semana seguinte. O dentista havia recomendado o aparelho ortodôntico. Mais R$ 2.500 que ele não tinha. Naquela noite, depois de colocar Miguel para dormir, Marcos se ajoelhou ao lado da própria cama. Ele não era de rezar pedindo coisas materiais, mas aquela noite ele implorou: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Mostrei meu rosto. Mantive minha dignidade como o Senhor ensina. Mas e agora? Como vou cuidar do meu filho? Lágrimas escorreram silenciosas por seu rosto. Por favor, me mostra um caminho. Qualquer caminho que não me faça perder quem eu sou. Enquanto Marcos lutava com suas escolhas e suas consequências, do outro lado da cidade, Cristina Matos estava sentada sozinha em sua cobertura nos jardins. A vista noturna de São Paulo se estendia diante das janelas panorâmicas, milhões de luzes piscando como estrelas terrestres. Mas ela não via nada disso. Ela segurava uma taça de vinho tinto, já a 3ª da noite, e encarava o próprio reflexo no vidro escuro. A moça bonita te machucou? A pergunta inocente do menino ecoava em sua mente desde aquele dia. Cristina não estava acostumada a se sentir assim. Culpa. Vergonha. Essas eram emoções que ela havia enterrado há muito tempo, substituídas por ambição, poder, controle. No mundo corporativo, fraqueza era um luxo que ela não podia ter. Mas aquele homem, aquele segurança de shopping com suas mãos calejadas e seus olhos honestos, havia quebrado algo dentro dela. Ela se levantou e foi até o closet, abrindo a gaveta mais funda. Lá, escondida sob lenços de seda, estava uma caixinha de veludo azul. Cristina a abriu com dedos trêmulos. Dentro havia uma pulseirinha de bebê, minúscula, de prata, e uma única foto de ultrassom, já amarelada pelo tempo. 10 anos. Havia 10 anos desde que ela tinha perdido o bebê na 12ª semana de gestação. 10 anos desde que seu casamento com Eduardo havia começado a desmoronar. Ele havia querido tentar novamente. Ela havia mergulhado no trabalho, construindo paredes cada vez mais altas ao redor do coração. Você está fugindo da dor.
Eduardo havia dito antes de ir embora. Está se tornando algo que eu não reconheço. Cristina fechou a caixa bruscamente e aguardou de volta. Não, ela não ia fazer isso. Não ia deixar memórias antigas destruírem tudo que havia construído. Ela era Cristina Matos, CEO de uma empresa de investimentos de sucesso. Ela não precisava de ninguém. Mas enquanto voltava para a sala vazia, para a taça de vinho solitária e o silêncio da cobertura, ela se perguntou pela primeira vez em anos: quem realmente havia perdido naquela negociação? O fim de semana chegou. Marcos levou Miguel ao Parque da Aclimação no sábado de manhã, um dos poucos programas gratuitos que ainda podiam fazer juntos. Eles levaram pão velho para alimentar os patos, e Miguel correu pelo gramado, rindo e gritando, esquecendo por algumas horas as preocupações que pesavam sobre o pai. Marcos estava sentado em um banco, observando o filho brincar, quando uma voz familiar o surpreendeu. É uma linda manhã, não é? Ele se virou bruscamente. Cristina Matos estava ali, mas uma versão completamente diferente da CEO que ele conhecera. Ela usava jeans e uma blusa simples branca. Sem maquiagem pesada, sem salto alto. O cabelo preso em um rabo de cavalo simples. Ela parecia normal, quase vulnerável. O que a senhora está fazendo aqui? Marcos se levantou, instintivamente colocando-se entre ela e Miguel. Eu moro perto. Ela apontou vagamente para a direção dos jardins. Costumo vir aqui aos sábados. Ela fez uma pausa. Não sabia que você também vinha. Era mentira. Cristina sabia exatamente onde Marcos estaria. Ela havia passado a semana inteira não conseguindo tirar aquela família da cabeça. Havia perguntado ao supervisor do shopping sobre os horários de Marcos, descoberto onde ele morava através de fontes corporativas. Ela sabia que estava cruzando limites, mas não conseguia parar. Marcos cruzou os braços. Se veio fazer outra proposta? Não. Cristina levantou as mãos. Vim apenas... Ela parou, parecendo lutar com as palavras. Vim me desculpar. O quê? Pelo que eu disse. Pelo que eu ofereci. Ela olhou para o chão. Você estava certo. Eu não tinha ideia do que estava pedindo, do que estava oferecendo. Foi cruel da minha parte. Marcos a estudou em silêncio. Havia algo diferente nela. A armadura de confiança havia rachado, revelando algo mais humano por baixo. Pai! Miguel gritou da área de brinquedos. Vem me empurrar no balanço! Marcos acenou para o filho, sinalizando que já ia. Quando se virou de volta para Cristina, ela estava olhando para Miguel com uma expressão estranha no rosto. Quase ansiosa. Ele é a sua cara, ela disse suavemente. Quantos anos? 8. Marcos relaxou um pouco, o orgulho paterno suavizando sua guarda. É um bom menino, inteligente, gentil, tudo o que eu poderia querer em um filho. Você tem sorte. Tenho. Marcos fez uma pausa. Mesmo quando é difícil, mesmo quando eu não sei como vou pagar as contas do mês, eu tenho sorte de tê-lo. Cristina mordeu o lábio. Sobre isso, eu soube da escola. Que eles estão ameaçando não renovar a matrícula. Marcos se enrijeceu imediatamente. Como a senhora sabe disso? Eu tenho meus recursos. Cristina recuou um passo ao ver a raiva nos olhos dele. Deixa eu ajudar. Não como daquela forma. Só deixa eu pagar a escola. Anonimamente. Você nem precisa saber que fui eu. Não. Marcos, seja razoável. Não. A voz dele saiu mais alta do que pretendia. Algumas pessoas no parque olharam. Ele baixou o tom. Eu não quero caridade. Não quero sua culpa transformada em dinheiro. Vou resolver os problemas do meu filho do meu jeito. E se você não resolver a tempo? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Marcos não tinha resposta para isso. Cristina viu a dor em seus olhos e sentiu seu próprio coração apertar. Me desculpa, ela disse suavemente. Não era minha intenção. Ela suspirou. Eu vou embora. Não vou incomodar mais. Ela começou a se afastar.
mas a voz de Miguel a parou. Moça! O menino estava correndo na direção deles, seu rosto iluminado. Você é a moça do prédio bonito? Cristina se virou, surpresa. Oi, Miguel! O menino parou na frente dela, sem nenhum traço do medo ou desconfiança que o pai mostrava. Você vai assistir meu jogo de futebol? É amanhã de manhã. Papai sempre vai sozinho, seria legal ter mais gente torcendo por mim. Miguel. Marcos começou, mas Cristina o interrompeu. Eu adoraria. Onde é o jogo? No campo do colégio. Miguel vibrou. 10 horas da manhã. Vou fazer muitos gols e você vai ver. Marcos puxou o filho gentilmente pelo ombro. Miguel, a moça deve estar ocupada. Na verdade, Cristina disse, seus olhos ainda no menino. Não estou. Posso ir sim. Eba! Miguel abraçou as pernas dela rapidamente, antes que alguém pudesse impedir, e saiu correndo de volta para os brinquedos. Cristina ficou ali, parada, as mãos ainda meio erguidas do abraço súbito. Havia lágrimas ameaçando descer por seus olhos, mas ela as segurou. Você não precisa ir, Marcos disse, sua voz mais suave agora. Ele sempre convida todo mundo. Não vai ficar magoado se você não aparecer. Eu quero ir. A resposta saiu antes que ela pudesse pensar. E quando olhou para Marcos, havia algo vulnerável em seus olhos. Se você deixar. Marcos suspirou. Era impossível dizer não para Miguel quando ele ficava animado com algo. Tudo bem. Colégio Estrela do Amanhã. 10 horas. Estarei lá. Naquela noite, Cristina ficou acordada até tarde, olhando para o armário cheio de roupas de grife. O que diabos alguém vestia para um jogo de futebol infantil? Ela finalmente escolheu outro jeans e uma blusa polo discreta. Olhando para si mesma no espelho, ela mal reconheceu a mulher que a encarava de volta. Domingo de manhã chegou com um céu azul e sem nuvens. Cristina chegou ao campo de futebol do colégio 15 minutos antes do horário. O lugar era simples, grama irregular, traves improvisadas com tubos de PVC. Nada como os campos profissionais que ela frequentava nos eventos corporativos. Mas havia algo ali. As famílias reunidas nas arquibancadas improvisadas, crianças correndo de um lado para o outro, pais conversando e rindo. Havia calor, comunidade, vida. Cristina. Miguel apareceu correndo, já vestindo o uniforme do time. Você veio? Claro que vim. Prometi, não foi? Marcos chegou logo atrás, carregando uma bolsa com água e lanches. Ele pareceu genuinamente surpreso ao vê-la ali. Achou que não viria. Eu não falto com minhas promessas. O jogo começou e Cristina se viu torcendo de verdade, gritando incentivos quando Miguel tocava na bola, levantando-se animada quando ele quase marcou um gol. Ao seu lado, Marcos torcia com a mesma intensidade, e ela podia ver o amor puro em cada gesto dele. No intervalo, Miguel correu até eles, suado e feliz. Estou jogando bem? Muito bem, campeão, Marcos disse, bagunçando o cabelo molhado do filho. Toma água. Você é muito bom, Miguel, Cristina acrescentou, e percebeu que falava com sinceridade. No segundo tempo, o time de Miguel marcou 2 gols, e Cristina se pegou gritando e batendo palmas como se fosse a coisa mais importante do mundo. Quando o apito final soou, ela estava sem voz de tanto torcer. Depois do jogo, alguns pais se reuniram para um churrasco improvisado ao lado do campo. Miguel arrastou Cristina pela mão, apresentando-a a todo mundo como a amiga nova do papai. Marcos tentou corrigir, mas logo desistiu. Cristina se viu conversando com outras mães sobre coisas completamente triviais, receitas, problemas escolares, programas de TV, e pela primeira vez em anos ela não se sentiu entediada, sentiu-se incluída. No final da tarde, quando as famílias começaram a se dispersar, Marcos se aproximou dela. Obrigado por vir. Significou muito para ele. Para mim também. Cristina olhou para Miguel, que brincava com outras crianças nos últimos minutos antes de irem embora. Faz quanto tempo desde a última vez que você teve um dia de folga de verdade? Um dia só para ser pai? Não me lembro.
Marcos sorriu cansado. Sempre tem algo que precisa ser feito. Sempre tem uma conta para pagar, um turno para cobrir. Todos merecem um dia de folga. Ela hesitou. Posso ajudar de outra forma? Sem dinheiro, sem propostas indecentes. Só ajudar? Marcos a olhou por um longo momento. Como assim? Não sei. Cuidar do Miguel por uma tarde para você poder descansar. Ajudar com lição de casa. Coisas normais que pessoas normais fazem umas pelas outras. Por que faria isso? A pergunta a pegou desprevenida. Cristina não tinha uma resposta clara. Porque eu quero. Porque aquele abraço rápido do Miguel foi a coisa mais genuína que alguém me deu em anos. Porque vocês me fazem lembrar que existe um mundo além de salas de reunião e planilhas financeiras. Marcos considerou isso. Não vou aceitar dinheiro seu. Entendi. E se isso for algum tipo de jogo? Não é. Cristina olhou diretamente em seus olhos. Eu prometo. Não é. Ele assentiu lentamente. Tá bom. Você pode vir jantar com a gente um dia desses. Se quiser. Nada especial, só arroz e feijão. Mas o Miguel ia gostar. Eu adoraria. Eles trocaram números de telefone. Quando Cristina finalmente foi embora, dirigindo de volta para sua cobertura vazia, ela percebeu que estava sorrindo. Um sorriso genuíno, não a máscara que ela usava em reuniões corporativas. Mas no escritório da Matos Investimentos, algo estava se movendo nas sombras. Roberto Tavares, sócio minoritário da empresa e há muito tempo invejoso da posição de Cristina, havia notado suas ausências recentes. As saídas mais cedo, as reuniões canceladas, a distração. Ele havia colocado alguém para seguir Cristina. E as fotos que chegaram às suas mãos mostravam ela em um parque público, em um jogo de futebol amador, conversando intimamente com um homem claramente de classe baixa e sua criança. Roberto sorriu para si mesmo, olhando as fotos espalhadas em sua mesa. A poderosa Cristina Matos tinha um ponto fraco, e ele sabia exatamente como explorá-lo. Na manhã de segunda-feira, Cristina chegou ao escritório mais tarde que o normal, ainda com o calor do fim de semana aquecendo seu peito. Mas sua secretária a esperava com uma expressão preocupada. Doutora Matos, o conselho convocou uma reunião de emergência. Agora. Sobre o quê? Não me disseram, mas o doutor Roberto está liderando. Um arrepio de apreensão percorreu a espinha de Cristina. Ela seguiu para a sala de reuniões, onde 5 membros do conselho já estavam sentados. Roberto estava de pé na cabeceira da mesa, um sorriso satisfeito no rosto. Cristina, obrigado por se juntar a nós. Ele gesticulou para ela se sentar. Temos algumas preocupações que precisamos discutir sobre sua conduta recente. Que tipo de preocupações? Roberto deslizou uma pasta pela mesa. Cristina a abriu e sentiu o sangue gelar. Fotos dela com Marcos e Miguel. No parque, no jogo de futebol. Saindo juntos. Recebemos uma denúncia anônima, Roberto continuou, sua voz falsa preocupação, de que você pode estar envolvida em um relacionamento impróprio com um funcionário de nível inferior. Isso levanta questões sérias sobre assédio no local de trabalho e abuso de poder. Ele não é meu funcionário, Cristina disse, sua voz gelada, mas trabalha em um estabelecimento onde a empresa tem participação acionária, o Shopping Moema Plaza. Tecnicamente, isso cria um conflito de interesse. Isso é ridículo. É? Roberto se inclinou para a frente. Porque as fotos mostram você passando tempo considerável com este homem e sua criança. Parece muito íntimo. Se ele estiver recebendo tratamento preferencial, favores financeiros, isso pode expor a empresa a processos. Eu não dei nada a ele. Cristina se levantou. Isto é uma armação, Roberto, e você sabe disso. Então você não ofereceu dinheiro a ele? Não tentou estabelecer um relacionamento transacional? A sala girou. Claro que ela havia oferecido. E se Marcos testemunhasse contra ela, se contasse ao conselho sobre aquela proposta degradante, sua reputação seria destruída. A empresa que ela havia construído seria arrancada de suas mãos.
Roberto viu a realização no rosto dela e seu sorriso se ampliou. Então houve uma transação. Interessante. Talvez devêssemos chamar este senhor Marcos Cardoso, não é? Talvez ele possa esclarecer a natureza do relacionamento de vocês. Cristina ficou paralisada. Se eles trouxessem Marcos para isso, se expusessem Miguel a essa sujeira corporativa, ela jamais se perdoaria. Mas se ela não se defendesse, perderia tudo. Estava presa. E pela primeira vez em sua carreira brilhante, Cristina Matos não tinha ideia de como escapar da armadilha que ela mesma havia ajudado a criar. A reunião foi suspensa por 24 horas para que ela preparasse sua defesa. Cristina voltou para seu escritório, trancou a porta e finalmente deixou as lágrimas que havia segurado durante a reunião caírem livremente. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Miguel, enviada do telefone de Marcos. Obrigado por vir no meu jogo. Você pode vir jantar na quinta-feira? Vou fazer um desenho para você. Cristina segurou o telefone contra o peito e chorou mais forte. Pela primeira vez na vida, ela havia encontrado algo real, algo que não tinha preço. E agora sua própria ambição, suas próprias escolhas passadas, ameaçavam destruir não só a si mesma, mas a inocência de uma criança que havia abraçado suas pernas com pura alegria. Ela tinha 24 horas para decidir, salvar sua empresa ou proteger a família que havia começado a amar. E desta vez, não havia quantia de dinheiro que pudesse comprar a resposta certa. Cristina não dormiu naquela noite. Sentada em seu escritório vazio, com a cidade iluminada lá embaixo, ela fez a única coisa que sabia fazer quando encurralada. Elaborou um plano. Roberto queria sua posição. Sempre quis. Mas ele havia cometido um erro ao ameaçar envolver Marcos e Miguel. Isso não era apenas sobre ela agora. Era sobre proteger duas pessoas inocentes que não tinham nada a ver com jogos corporativos sujos. Ela abriu seu laptop e começou a investigar. Se Roberto tinha sujeira sobre ela, ela encontraria sujeira sobre ele. E Cristina Matos era muito, muito boa em encontrar o que procurava. Às 4 da manhã ela encontrou transferências suspeitas de fundos da empresa para contas offshore, documentos alterados em auditorias. Roberto não estava apenas tentando derrubá-la, ele estava roubando da empresa há anos. Mas ela precisava de mais provas, e precisava de ajuda de alguém que ela nunca imaginou pedir: Marcos. Na manhã de terça-feira, Cristina estava esperando do lado de fora do prédio onde Marcos morava quando ele saiu para levar Miguel à escola. O homem parou surpreso ao vê-la encostada no Mercedes prateado. Cristina, o que você está fazendo aqui? Preciso falar com você. É urgente. Miguel apareceu na porta logo atrás do pai, sua mochila nas costas. Cristina, você veio nos visitar? Vim, sim. Ela forçou um sorriso para o menino. Bom dia, Miguel. Depois de deixarem Miguel na escola, Marcos levou Cristina a uma padaria próxima. Eles se sentaram em uma mesa nos fundos, longe de ouvidos curiosos. Cristina contou tudo. A reunião com o conselho, as acusações de Roberto, a armadilha que ela havia caído. Marcos ouviu em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria. E você quer que eu faça o que exatamente? Preciso que você me ajude a provar que Roberto está roubando da empresa. Ela deslizou uma pasta pela mesa. Ele tem um contador que trabalha em um escritório pequeno na Consolação. Se conseguirmos acesso aos arquivos reais dele, os não oficiais, posso expor Roberto antes que ele me destrua. E por que eu faria isso? Marcos cruzou os braços. Seus problemas corporativos não são minha responsabilidade. Porque se Roberto me derrubar, ele vai atrás de você em seguida. Cristina se inclinou para a frente, sua voz baixa e intensa. Ele vai te processar por assédio moral, vai inventar que você tentou me extorquir, vai destruir sua reputação, te fazer perder seus empregos. E Miguel... Ela engoliu seco. Miguel vai ser exposto a tudo isso. Câmeras, advogados, manchetes. Marcos sentiu o sangue gelar. Você está dizendo que colocou meu filho em perigo? Eu coloquei a mim mesma em perigo. E vocês ficaram no fogo cruzado. Cristina tinha lágrimas nos olhos agora.
Eu sinto muito. Muito mesmo. Mas agora eu preciso consertar isso. E não posso fazer sozinha. O silêncio se estendeu entre eles. Marcos olhou para aquela mulher poderosa, reduzida a pedaços por suas próprias escolhas, e viu algo que não esperava. Arrependimento genuíno. Vulnerabilidade real. Como exatamente eu te ajudaria? Cristina explicou o plano. O escritório do contador ficava em um prédio comercial antigo, com segurança mínima. Se Marcos pudesse entrar à noite usando suas habilidades como segurança e copiar os arquivos do computador para um pendrive, eles teriam as evidências necessárias. Você está me pedindo para invadir um escritório. Isso é crime. Eu sei. E se você disser não, vou entender. Cristina limpou as lágrimas. Vou encontrar outro jeito. Mas você é a única pessoa em quem eu confio para fazer isso direito. A única pessoa que sei que não vai me trair. Por que confiaria em mim? Por que você rasgou um cheque de R$1 milhão na minha frente? Porque você é a pessoa mais íntegra que eu já conheci. E por que... Ela hesitou. Porque em uma semana vocês me mostraram mais bondade do que eu recebi em anos. Marcos ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente ele suspirou. Quando precisa ser feito? Hoje à noite. Naquela tarde, enquanto Marcos tentava trabalhar normalmente, sua cabeça girava com o que havia concordado em fazer. Isso ia contra tudo que ele acreditava. Mas a alternativa, deixar Miguel ser arrastado para uma batalha legal suja, era impensável. Às 20h, depois de deixar Miguel com Dona Alzira com uma desculpa de horas extras no shopping, Marcos encontrou Cristina 3 quarteirões do escritório-alvo. Ela havia trazido ferramentas, um pendrive vazio e um laptop. As câmeras de segurança ficam aqui e aqui, ela mostrou no mapa. O escritório do contador é no 5º andar. Você tem 15 minutos, no máximo, antes que o segurança do prédio faça a próxima ronda. E se eu for pego? Não vai ser. Ela tocou o braço dele brevemente. Você é bom no que faz. Eu confio em você. A invasão foi mais suave do que Marcos esperava. A fechadura do prédio era velha, fácil de forçar. Ele subiu pela escada de serviço, evitando o elevador barulhento. O escritório do 5º andar tinha uma porta de vidro fosco com o nome Contabilidade Ferreira em Associados, pintado em letras douradas descascadas. Marcos forçou a fechadura em menos de 1 minuto. Dentro, o escritório estava escuro, iluminado apenas pela luz dos postes da rua, filtrando pelas janelas. Ele encontrou o computador do contador principal, ligou-o e conectou o pendrive que Cristina havia preparado. O programa de cópia automática que ela havia instalado começou a trabalhar. Marcos ficou ali, no escuro, seu coração batendo forte enquanto os arquivos eram transferidos. Cada segundo parecia uma eternidade. Luzes apareceram no corredor, passos se aproximando. Marcos desligou o monitor rapidamente e se escondeu atrás de um arquivo de metal grande. A porta se abriu e um segurança entrou, sua lanterna varrendo o escritório. Deve ter sido o vento, o homem murmurou, checando as janelas. Ele deu uma última olhada ao redor e saiu, fechando a porta. Marcos esperou 3 minutos completos antes de se mover. O pendrive ainda estava copiando. 92%. 95, 98, 100. Ele desconectou o dispositivo, desligou o computador e saiu do escritório, trancando a porta atrás de si. Desceu as escadas com as pernas trêmulas de adrenalina e encontrou Cristina esperando no carro, a 2 quarteirões de distância. Consegui. Ele entregou o pendrive, as mãos ainda tremendo. Cristina o pegou e, para sua surpresa, abraçou Marcos rapidamente. Obrigada. Você não tem ideia do que isso significa. De volta ao apartamento dela, eles passaram as próximas 3 horas analisando os arquivos. E lá estava tudo. Anos de roubo sistemático, contas falsas, documentos forjados. Roberto Tavares havia desviado mais de R$5 milhões da empresa. Isso é suficiente para destruí-lo, Cristina disse, seus olhos brilhando com satisfação. Vou levar isso ao conselho amanhã. Mas Marcos estava quieto,
olhando para as próprias mãos. Eu cometi um crime hoje. Invadi um escritório para proteger seu filho. Cristina tocou a mão dele. E para expor um ladrão. Isso não faz de você um criminoso. Faz de você um pai fazendo o que é necessário. Ainda assim, Marcos balançou a cabeça. Não me sinto bem com isso. Eu sei. E o fato de você não se sentir bem é exatamente porque eu sabia que podia confiar em você. Ela se levantou e foi até a janela. Pessoas como Roberto não sentem nada quando fazem coisas erradas. Pessoas como você sente cada escolha. É isso que te torna especial. Na manhã seguinte, Cristina convocou uma reunião de emergência do conselho. Roberto chegou confiante, esperando vê-la se desmoronar. Mas quando Cristina conectou o pendrive e os documentos começaram a aparecer na tela de projeção, seu rosto empalideceu. O que é isso? Onde você conseguiu esses arquivos? De um denunciante anônimo, Cristina mentiu suavemente. Alguém que estava cansado de ver a empresa ser roubada. As próximas 2 horas foram um redemoinho de acusações, negações e, finalmente, confissão. Roberto tentou implicar outros, tentou se defender, mas a evidência era demais. No final, ele foi removido do conselho, seu contrato rescindido imediatamente, e processos criminais foram iniciados. Cristina havia vencido. Mas enquanto assistia Roberto ser escoltado para fora do prédio pela segurança, ela não sentiu a euforia que esperava. Sentiu apenas vazio. Ela voltou para seu escritório e ligou para Marcos. Está feito. Roberto foi embora. Ótimo. A voz dele soou distante. Então acabou? Acabou. Sua empresa está segura. Você está seguro. Miguel está seguro. Houve uma pausa longa. Marcos, eu preciso te contar uma coisa. Pode falar. Eu paguei a escola de Miguel. E o dentista? Anonimamente, como havia dito que faria. Antes de a voz dele pudesse protestar, ela continuou rapidamente. Sei que você não queria caridade, mas uma criança não deveria pagar pelo orgulho dos adultos. Miguel merece educação. Merece dentes saudáveis. E você merece não ter que escolher entre a dignidade e a saúde do seu filho. Cristina. A voz de Marcos estava carregada de emoção. Não me agradeça. E não fique bravo. Só aceite. Por Miguel. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele havia desligado. Então, finalmente, você está mudando. Você me mudou. Vocês dois me mudaram. Aquela noite, Cristina não foi para casa. Em vez disso, ela dirigiu até uma pequena igreja em Pinheiros. Não era a igreja de Marcos. Ela não estava pronta para enfrentá-lo lá, mas precisava de um lugar quieto para pensar. A igreja estava quase vazia. Apenas algumas pessoas espalhadas pelos bancos, orando em silêncio. Cristina se sentou na última fileira e pela primeira vez em mais de uma década tentou orar. Eu não sei se o Senhor me ouve. Faz tanto tempo desde que tentei falar com o Senhor. Suas mãos estavam apertadas no colo. Fiz tantas coisas erradas. Machuquei tantas pessoas. Construí minha vida toda em poder e controle e descobri que isso não significa nada. As lágrimas começaram a cair, silenciosas. Conheci um homem e uma criança que me mostraram o que realmente importa: família, bondade, fé. Mas eu não sei como ser essa pessoa. Não sei se ainda posso ser. Uma mão gentil tocou seu ombro. Cristina olhou para cima e viu uma mulher idosa, seus olhos cheios de compaixão. Está tudo bem, minha filha. Deus não se importa com quem você foi. Ele se importa com quem você escolhe ser agora. Cristina abraçou a mulher e chorou. Anos de dor e solidão finalmente encontrando libertação. No dia seguinte, Marcos levou Miguel à escola como sempre. Mas quando chegou ao portão, a diretora Ana Paula o estava esperando, um sorriso no rosto. Senhor Marcos, preciso falar com você. O coração dele afundou. O que aconteceu? Nada ruim. Ela riu.
Recebemos um pagamento anônimo que quitou todos os débitos em aberto da matrícula de Miguel. 3 meses atrasados mais os próximos 6 meses adiantados. E a clínica odontológica ligou dizendo que o tratamento do Miguel foi pago integralmente. Marcos ficou paralisado. Cristina. Ela realmente havia feito. Quem quer que seja essa pessoa, a diretora continuou, deve gostar muito de vocês. Naquela tarde, Marcos finalmente a ligou. Preciso te ver. Eles se encontraram no mesmo parque onde haviam se encontrado semanas antes. Mas desta vez, não havia tensão, não havia jogos. Apenas 2 pessoas que haviam passado pelo fogo juntas e saído transformadas. Obrigado, Marcos disse simplesmente. Por Miguel. Por tudo. Não me agradeça. Cristina olhou para o horizonte. Vocês me salvaram tanto quanto eu tentei ajudar vocês. Marcos se sentou ao lado dela no banco. Sabe, quando você fez aquela proposta, eu te odiei. Pensei que você era tudo de errado que existe no mundo. E agora? Agora eu vejo uma mulher que cometeu erros, mas que está tentando ser melhor. Ele se virou para olhá-la. E isso é tudo que qualquer um de nós pode fazer. Cristina sentiu mais lágrimas ameaçando. Eu queria me desculpar. De verdade. Pela proposta. Pela forma como te tratei. Você não merecia aquilo. Não merecia. Marcos concordou. Mas você também não merecia carregar todo aquele vazio sozinha. Eles ficaram sentados em silêncio por um momento. Então Cristina perguntou. O convite ainda está de pé? Para jantar na quinta-feira? Marcos sorriu. Miguel ia me matar se eu dissesse não. Ele já começou a desenhar seu quadro. Naquele momento, o telefone de Marcos tocou. Era o pastor da igreja dele, pastor Fernando. Marcos, meu filho, preciso te contar algo. O Miguel veio falar comigo depois do culto de domingo. Ele está preocupado com você. Comigo? Por quê? Ele disse que você parece triste e que ele tem orado por uma coisa. Marcos, ele está orando para que Deus mande uma mãe nova para ele. Alguém que cuide de você como você cuida dele. Marcos sentiu a garganta apertar. Ele não deveria... É a oração de uma criança, Marcos. Pura e honesta. Achei que você deveria saber. Quando a ligação terminou, Cristina viu as lágrimas nos olhos de Marcos. O que foi? Ele contou sobre a oração de Miguel. E quando terminou, foi Cristina quem estava chorando. Ele disse isso, que queria uma mãe. Marcos assentiu. Ele não se lembra muito da Júlia. Foi há tanto tempo para ele. E acho que ele está pronto para deixar alguém novo entrar. E você? Cristina perguntou suavemente. Você está pronto? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles. Marcos olhou para ela. Esta mulher que havia tentado comprá-lo, que havia invadido sua vida como um furacão, mas que havia se transformado em algo completamente diferente. Alguém vulnerável. Alguém real. Não sei, ele respondeu honestamente. Mas pela primeira vez em 3 anos, acho que posso estar. Cristina sorriu através das lágrimas. É um começo. Na quinta-feira à noite, Cristina chegou ao apartamento de Marcos carregando uma sacola de supermercado. Nada extravagante. Apenas ingredientes para fazer um bolo com Miguel, algo que ela havia visto na internet e queria tentar. Miguel a recebeu na porta como se ela fosse a melhor coisa do mundo, arrastando-a para dentro e mostrando o desenho que havia feito. Ela, Marcos e Miguel no parque, com um sol amarelo brilhante acima deles. Somos uma família no desenho, Miguel explicou, orgulhoso. Você gostou? Cristina se ajoelhou na altura dele, segurando o papel como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. É o presente mais bonito que já ganhei. Jantaram juntos. Arroz, feijão, bife e salada. E Cristina descobriu que comida simples feita com amor era infinitamente melhor que os restaurantes de luxo que costumava frequentar. Depois eles fizeram o bolo juntos, Miguel rindo enquanto Cristina tentava quebrar os ovos e errava,
deixando casca cair na mistura. Você não sabe cozinhar? Miguel perguntou surpreso. Nunca aprendi, Cristina admitiu. Sempre tive pessoas fazendo isso por mim. Não tem problema, eu te ensino. O menino estava tão sério que Marcos e Cristina trocaram sorrisos por cima da cabeça dele. Quando o bolo finalmente saiu do forno, torto e um pouco queimado nas bordas, mas delicioso mesmo assim, eles se sentaram juntos no pequeno sofá e comeram fatias enormes enquanto assistiam a um filme de animação. Miguel adormeceu entre eles no meio do filme, sua cabeça no colo de Cristina. Ela olhou para baixo, para o rosto sereno do menino, e sentiu algo quebrar completamente dentro dela. Não era dor, era o oposto. Era seu coração se abrindo para algo que ela tinha certeza que havia perdido para sempre. Ele te ama, Marcos sussurrou. Eu vejo isso. Eu também o amo. A confissão saiu antes que ela pudesse pensar. E foi verdade. Absolutamente verdade. Marcos carregou Miguel para a cama e Cristina esperou na sala. Quando ele voltou, ela estava olhando as fotos na parede. Fotos de Júlia, de Miguel bebê, de uma família que havia sido. Ela era bonita, Cristina disse suavemente, olhando uma foto da falecida esposa de Marcos. Era. Marcos ficou ao lado dela. E era gentil, paciente. Tudo que eu não fui com ela. Estava sempre trabalhando, sempre tentando construir um futuro melhor. E então ela se foi, e percebi que o futuro não importava sem ela nele. Você ainda a ama. Sempre vou amar. Marcos se virou para Cristina. Mas amor não é uma quantidade finita. Não porque eu amei Júlia significa que meu coração não tem espaço para mais ninguém. Cristina encontrou os olhos dele. E tem? Espaço? Acho que está começando a ter. Eles ficaram ali, tão perto, que Cristina podia ver as manchas douradas nos olhos castanhos de Marcos. Por um momento, pareceu que eles se inclinariam um para o outro. Mas então Cristina recuou. Ainda não. Sua voz estava rouca. Eu preciso ser a pessoa certa primeiro. Não a pessoa que fez aquela proposta terrível. Não a mulher que tentou te comprar. Preciso ser alguém que merece isso. Que merece você e Miguel. Nós não precisamos de perfeição, Cristina. Precisamos de alguém que seja real. Então me dê tempo. Para ser real. Para aprender como ser parte de uma família de novo. Ela pegou a bolsa. Mas posso voltar? Na próxima semana? Talvez possamos tentar fazer o bolo de novo. Do jeito certo dessa vez. Marcos sorriu. Você sempre pode voltar. Na porta, Cristina se virou uma última vez. Marcos, obrigada por me deixar entrar. Por não desistir de mim quando eu merecia que você desistisse. Todos merecem uma segunda chance. É nisso que eu acredito. Enquanto Cristina dirigia de volta para casa naquela noite, ela percebeu que pela primeira vez em anos, sua cobertura luxuosa não parecia mais como um lar. Lar era um apartamento pequeno em Vila Mariana, com um menino de 8 anos que desenhava famílias e um homem que valorizava a dignidade acima do dinheiro. E ela ia fazer o que fosse necessário para merecer um lugar naquele lar. A transformação havia começado, mas o caminho ainda era longo. E Cristina Matos, pela primeira vez na vida, estava disposta a percorrê-lo, um passo de cada vez. Os meses seguintes trouxeram uma transformação que ninguém poderia ter previsto. Cristina começou a frequentar a igreja de Marcos aos domingos, sentando-se timidamente nas últimas fileiras no início, mas gradualmente se movendo para mais perto, até o dia em que Miguel simplesmente pegou sua mão e a puxou para sentar ao lado deles no banco da família. A Matos Investimentos continuou prosperando sob sua liderança, mas agora Cristina deixava o escritório às 6 da tarde, não às 9, não às 11 da noite, às 6, porque havia um menino que precisava de ajuda com lição de casa e um homem que valia mais que qualquer reunião corporativa. Ela aprendeu a cozinhar. Não bem, mas com entusiasmo suficiente para fazer Miguel rir de suas tentativas. Aprendeu que queimar o feijão não era o fim do mundo, que pizza congelada às vezes era perfeitamente aceitável e que o melhor tempero para qualquer refeição era a companhia de pessoas que você amava. Em uma manhã de sábado,
3 meses após aquele primeiro jantar, Cristina chegou ao apartamento mais cedo que o normal. Miguel ainda estava de pijama e Marcos preparava o café da manhã de moletom velho e cabelo bagunçado. Era uma cena tão doméstica, tão normal, que fez o coração de Cristina apertar. Bom dia! Miguel correu para abraçá-la, como sempre fazia agora. Papai está fazendo panquecas. Estou tentando fazer panquecas, Marcos corrigiu rindo. Ainda não tenho certeza se vão ser comestíveis. Cristina entrou na cozinha e ficou ao lado dele no fogão. Deixa eu ajudar. Eles cozinharam juntos, seus movimentos começando a encontrar um ritmo natural. Marcos virando as panquecas enquanto Cristina cortava frutas. Miguel tagarelando sem parar sobre o desenho animado que havia assistido, pulando de um assunto para outro com a energia infinita de uma criança de 8 anos. Depois do café, Miguel arrastou Cristina para o quarto dele. Quero te mostrar uma coisa. Era um álbum de fotos que ele havia começado a fazer, colando com fita adesiva fotos impressas em um caderno velho. Havia fotos do parque, do jogo de futebol, do dia em que fizeram bolo juntos. E na última página, uma foto que Dona Alzira havia tirado sem que eles percebessem. Os 3 sentados no sofá, Miguel entre Marcos e Cristina, todos rindo de algo no filme que assistiam. Embaixo da foto, com a letra cuidadosa de uma criança, Miguel havia escrito: Minha família. Cristina sentiu os olhos arderem. Miguel, isso é... Você gostou? Ele olhou para ela ansiosamente. Porque você é minha família agora. Você... Eu e o papai. Ela puxou o menino para um abraço, incapaz de falar por um momento. Quando finalmente se soltaram, ela viu Marcos parado na porta, observando-os. Seus olhos também estavam úmidos. Naquela tarde, enquanto Miguel brincava no parque com outras crianças, Marcos e Cristina sentaram juntos em um banco à sombra. A tarde estava quente, o céu azul sem nuvens, e pela primeira vez em muito tempo, ambos se sentiam em paz. Preciso te contar uma coisa, Cristina disse, sua voz suave. Fiz uma escolha. Que tipo de escolha? Vendi 40% da minha participação na empresa. Ela olhou para as próprias mãos. Vou manter o controle, mas agora tenho sócios que podem dividir a carga. E com o dinheiro... Ela fez uma pausa. Comprei uma casa. Marcos se virou para olhá-la, surpreso. Uma casa. Em Santo Amaro. 3 quartos, um quintal pequeno. Nada extravagante, mas é um lar. Ou poderia ser. Ela finalmente encontrou os olhos dele. Queria que você e Miguel conhecessem. Ver se vocês conseguem se imaginar lá. O coração de Marcos disparou. Cristina, o que você está dizendo? Estou dizendo que não quero mais viver naquela cobertura fria e vazia. Estou dizendo que passei os últimos 3 meses tentando ser a pessoa que vocês merecem. E acho que estou pronta agora. Ela segurou a mão dele. Se você estiver. Marcos entrelaçou os dedos nos dela, sentindo o peso e a promessa do momento. Há algo que preciso te perguntar primeiro. Pode perguntar. Por que mudou? De verdade. Por que deixou tudo aquilo para trás? Cristina pensou cuidadosamente antes de responder. Porque percebi que estava vivendo uma vida que não significava nada. Eu tinha poder, dinheiro, respeito, mas não tinha amor. Não tinha conexão real. E então Miguel abraçou minhas pernas naquele corredor com tanta alegria pura e algo dentro de mim quebrou. Ela limpou uma lágrima. Vocês me mostraram o que eu estava perdendo. Me mostraram que existe algo maior que ambição e sucesso. Que no final, quando estamos velhos e olhamos para trás, são os momentos como esse que importam. Não as salas de reunião, não os contratos de milhões. São as panquecas queimadas e os desenhos com giz de cera e os abraços de uma criança que te ama sem querer nada em troca. E você realmente acredita nisso? Não vai acordar um dia sentindo falta da sua vida antiga? Não. A resposta foi firme, sem hesitação. Porque minha vida antiga me deixava vazia. Essa me deixa completa. Marcos puxou-a para um abraço, seu primeiro abraço real,
sem tensão ou dúvida, e enquanto a segurava, ele sussurrou: "Eu também estou pronto." Eles marcaram de visitar a casa no domingo seguinte. Quando chegaram, Miguel saiu correndo do carro, explorando cada cômodo com gritos de alegria. Ele escolheu imediatamente o quarto que seria dele, o que tinha a janela voltada para o quintal, onde podia ver os passarinhos pela manhã. O quintal tinha uma pequena área gramada e algumas árvores frutíferas. Marcos e Cristina ficaram ali, observando Miguel correr de um lado para o outro, já planejando onde colocariam um balanço. "Consegue se ver aqui?" Cristina perguntou, nervosa pela primeira vez em semanas. Marcos olhou ao redor. A casa precisava de alguns reparos. A pintura estava descascada em alguns lugares. O jardim precisava de cuidados, mas havia algo nela. Algo caloroso e acolhedor. Algo que parecia lar. Sim. Ele sorriu. "Consigo." Os meses seguintes foram uma turbilhão de mudança. Marcos deu o aviso no emprego de segurança, mas manteve o trabalho como entregador durante o dia, agora com horários mais flexíveis. Cristina insistiu em ajudar com as despesas, e desta vez Marcos aceitou. Não como caridade, mas como parceria. Como família cuidando de família. Miguel mudou de escola, agora para uma mais perto da casa nova, e pela primeira vez não havia preocupação com mensalidades atrasadas ou ameaças de expulsão. Ele floresceu, fazendo novos amigos e trazendo para casa boletins cheios de notas boas que Cristina colocava orgulhosamente na geladeira. A transformação de Cristina era completa agora. Ela ainda liderava sua empresa com competência, mas havia uma diferença. Ela sorria mais, ouvia mais. Tratava seus funcionários como pessoas, não como recursos. E aos finais de semana, ela era apenas Cristina, não a CEO, não a mulher poderosa, apenas uma mulher aprendendo a ser mãe e companheira. Pastor Fernando os visitou uma tarde, trazendo uma Bíblia de presente para Cristina. Eles conversaram longamente sobre fé, sobre redenção, sobre segundas chances. E quando ele saiu, Cristina estava com lágrimas nos olhos, mas eram lágrimas de alegria. "Nunca imaginei que encontraria meu caminho de volta para Deus", ela admitiu a Marcos naquela noite. "Pensei que havia ido longe demais, feito coisas demais." "Ninguém vai longe demais", Marcos disse, segurando sua mão. "Essa é a beleza da graça." Novembro virou dezembro. São Paulo se encheu de decorações natalinas, luzes piscando em cada esquina. A casa em Santo Amaro ganhou sua primeira árvore de Natal, uma modesta, mas cheia de enfeites feitos por Miguel e decorações que Cristina e Marcos escolheram juntos. Na véspera de Natal, eles foram juntos à igreja, os três vestidos com suas melhores roupas. A igreja estava lotada, cada banco ocupado, o ar cheio do cheiro de velas e pinho. O coral cantava, suas vozes se erguendo em harmonias que faziam o coração apertar. Cristina estava sentada entre Marcos e Miguel, suas mãos entrelaçadas com as deles. Ela olhou ao redor, vendo as famílias reunidas, as crianças inquietas mas felizes, os rostos brilhando à luz das velas. E sentiu uma paz que nunca havia conhecido em todos os seus anos de sucesso corporativo. Quando chegou a hora da oração, Pastor Fernando pediu que todos se virassem para as pessoas ao lado e compartilhassem uma bênção. Miguel se virou para Cristina com seu sorriso iluminado. "Minha bênção é você", ele disse com a sinceridade brutal da infância. "Você veio e fez nossa família completa de novo." Cristina se ajoelhou na altura dele, segurando seu rosto pequeno entre as mãos. "E minha bênção é você, Miguel, e seu pai. Vocês me salvaram quando eu nem sabia que precisava ser salva." Depois do culto, eles saíram para a noite quente de verão brasileiro. Não havia neve como nos filmes americanos, mas o céu estava claro, estrelas visíveis, apesar das luzes da cidade. Eles caminharam lentamente de volta ao carro, Miguel pulando à frente deles, cantando uma das canções de Natal que havia aprendido. "Cristina", Marcos parou, fazendo-a parar também. "Tem algo que quero te perguntar." Seu coração acelerou. "O quê?" Ele se ajoelhou ali mesmo, na calçada em frente à igreja. Pessoas ainda estavam saindo e algumas pararam para observar.
Marcos tirou uma caixinha do bolso. Não uma caixa de joalheria cara, mas uma caixinha simples de veludo azul. Não é um anel caro, ele começou, suas mãos tremendo ligeiramente. Não posso te dar diamantes enormes ou ouro de 18 quilates, mas posso te dar isso. Ele abriu a caixa, revelando um anel simples de prata com uma pequena pedra azul. Posso te dar um lar, uma família, um amor que não tem preço e não pode ser comprado. Cristina Matos, você se casa comigo? As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Cristina agora. Ao redor deles, um pequeno grupo havia se formado, todos esperando sua resposta. Miguel estava congelado no lugar, seus olhos arregalados, as mãos sobre a boca. Sim, ela sussurrou. Então, mais alto. Sim, 1000 vezes sim. Marcos deslizou o anel em seu dedo e se levantou, puxando-a para um beijo enquanto as pessoas ao redor aplaudiam e assobiavam. Miguel correu e se jogou nos braços deles, e os três ficaram ali, abraçados, enquanto o resto do mundo continuava ao redor. Vamos ser uma família de verdade agora? Miguel perguntou, sua voz cheia de esperança. Já somos uma família de verdade, Cristina disse, acariciando seu cabelo. Mas agora vamos tornar oficial. Aquela noite de volta à casa em Santo Amaro, eles ficaram acordados até tarde. Miguel finalmente adormeceu no sofá, exausto da emoção do dia. Marcos o carregou para a cama e, quando voltou, encontrou Cristina no quintal, olhando para as estrelas. Ele se juntou a ela, envolvendo-a por trás com os braços. No que está pensando? Cristina se encostou nele. Estou pensando em como 3 meses atrás eu ofereci a você R$1 milhão ou uma noite comigo. E você recusou ambos. E agora? E agora percebo que a proposta estava completamente errada desde o início. Ela se virou para encará-lo. Porque o que você tem, o que vocês têm, não pode ser comprado com nenhuma quantia de dinheiro. Não pode ser negociado ou transacionado. Só pode ser dado livremente e recebido com gratidão. Marcos sorriu, aquele sorriso gentil que ela tinha aprendido a amar. E você está grata? Todos os dias. Ela tocou o rosto dele. Você me deu algo que eu pensei ter perdido para sempre quando perdi meu bebê. Você me deu uma família, um propósito, uma razão para acordar que não seja dinheiro ou poder. Você se deu tudo isso, Marcos corrigiu. Nós só te mostramos o caminho. Eles ficaram ali por um longo tempo, abraçados sob as estrelas. E Cristina pensou em todas as escolhas que a haviam levado até aquele momento. As boas e as más. Os erros e os acertos. E por mais doloroso que o caminho tivesse sido, ela não mudaria nada, porque cada passo a havia levado para ali. Para casa, para amor, para redenção. O casamento foi simples, realizado na mesma igreja meses depois, com apenas amigos próximos e família. Cristina usou um vestido simples, branco mas não extravagante. Miguel era o pajem, levando as alianças com tanta seriedade que fez todos rirem e chorar ao mesmo tempo. Quando o pastor Fernando os declarou marido e mulher, e Marcos beijou sua noiva, Cristina sentiu como se sua vida tivesse finalmente começado. Não aos 20 e poucos anos quando construiu sua empresa. Não quando fechou seu primeiro negócio de milhões. Mas ali naquele momento, com um homem que a amava apesar de suas falhas, e uma criança que a chamava de mãe. A recepção foi no quintal da casa em Santo Amaro. Nada sofisticado, mesas dobráveis, luzes de festa penduradas nas árvores, um churrasco feito pelos amigos de Marcos. Mas havia risadas, música, alegria genuína. E quando chegou a hora de cortar o bolo, feito pela própria Cristina com a ajuda de Miguel, um pouco torto mas feito com amor, ela olhou ao redor para todos os rostos sorridentes e sentiu uma riqueza que nenhum banco poderia medir. Dona Alzira estava ali, chorando de alegria e dizendo que sempre soube que aqueles dois acabariam juntos. Os colegas da igreja de Marcos os cercaram com bênçãos e abraços. Até alguns funcionários da Matos Investimentos apareceram, surpresos, mas genuinamente felizes de ver sua CEO tão radiante. No final da noite,
Quando os convidados haviam partido e Miguel finalmente dormia exausto em seu quarto, Marcos e Cristina ficaram sozinhos no quintal. A casa estava bagunçada, cheia de copos descartáveis e pratos de papel, mas nenhum dos dois se importava. Então, senhora Cardoso, Marcos brincou. Como se sente? Cristina riu, o som leve e livre. Sinto como se tivesse acordado de um sonho ruim e entrado em um sonho bom. Isso não é um sonho, é real. Nós somos reais. Eu sei, e é por isso que é tão incrível. Eles dançaram ali, no quintal bagunçado, sem música além do som da cidade ao longe e do vento nas árvores. E Cristina pensou em como, meses atrás, ela havia oferecido a este homem uma escolha impossível. R$1 milhão ou uma noite com ela. Mas a verdade era que ela tinha estado errada em ambas as ofertas. Porque o que ele havia ganhado, o que ambos haviam ganhado, valia infinitamente mais. Eles haviam ganhado um ao outro. Haviam ganhado uma família. Haviam ganhado noites como essa, repletas de amor simples e alegria verdadeira. No quarto, Miguel sonhava com super-heróis e gols de futebol, seguro no conhecimento de que quando acordasse, sua família estaria ali. Completa, inteira, real. E na casa em Santo Amaro, enquanto o último dia de dezembro se transformava no primeiro dia de janeiro, Marcos e Cristina permaneciam abraçados, não fazendo promessas grandiosas de ano novo ou juramentos impossíveis, apenas prometendo acordar a cada dia e escolher de novo este amor, esta família, esta vida. Porque no final, Cristina havia aprendido a lição mais importante de todas. Você não pode comprar o que realmente importa. Você não pode negociar amor verdadeiro ou fabricar uma família. Você só pode abrir seu coração, deixar ir o controle e ter fé de que o que é real encontrará o caminho até você. E se você tiver sorte, muito sorte, esse caminho pode levar você exatamente onde precisa estar. Para casa, para amor. Para a vida que você nunca soube que estava procurando, mas que precisava o tempo todo. Cristina olhou para o anel em seu dedo. Simples, sem pretensões, mas carregando mais valor do que todos os diamantes que ela já havia possuído. E sorriu, porque ela finalmente entendeu. A resposta nunca foi R$1 milhão ou uma noite. A resposta sempre foi esta: uma vida inteira, juntos. E isso não tinha preço. E aí, o que você faria se estivesse no lugar do Marcos? R$1 milhão para quitar todas as dívidas ou manter sua dignidade diante de uma proposta que desafiava tudo o que você acredita? Conta pra gente nos comentários como você reagiria. E se essa história te tocou, eu separei a próxima que você vai querer assistir. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Um abraço, até a próxima.